Este era um mundo que rejeitava o pequeno garoto, mas as coisas estavam para mudar. Depois do faraó, a pessoa mais importante da família real era a rainha Ti, a grande esposa do rei. Quando Amenhotep III casou com Ti, ele enviou o que então foram os primeiros telegramas do mundo. Proclamações de casamento esculpidas em placas em forma de escaravelho e enviadas a países estrangeiros. Elas diziam: tomei uma esposa, a rainha Ti, senhora das duas terras. Seus pais são Uia e Tuia. Os pais da nova rainha não pertenciam à realeza. Para qualquer um que lesse as entrelinhas, a mensagem era clara. Minha esposa é uma plebeia, mas é melhor vocês a aceitarem como a rainha do Egito. Sua escultura denota uma mulher poderosa, do tipo que conseguia o que queria. Sua ambição parecia concentrada em Amenhotep, seu filho, que mais tarde mudaria o seu nome para Akhenaton. O que a rainha Ti queria era que seu filho Akhenaton fosse o faraó do Egito. O irmão mais velho de Akhenaton tinha morrido, mas havia outros pretendentes ao trono. Eles eram os jovens filhos do faraó com suas outras esposas. Sob circunstâncias normais, qualquer um deles poderia ter sido faraó. Mas foi o patinho feio da rainha Ti que se tornou rei. É uma curiosa sutileza da história, mas devido à determinação de Ti de colocar Akhenaton no trono do Egito, nós ainda vivemos com as consequências. A múmia de Amenhotep III nos dá uma pista de como seu filho Akhenaton se tornou faraó. A múmia revela um homem velho, gordo e careca, com péssima saúde. Os dentes do faraó podem ter sido a causa do período mais estranho de toda a história egípcia. Eles estão em péssimas condições. Amenhotep III pode ter vivido com tamanha dor nos últimos anos de sua vida, que pode ter sido difícil ele executar os seus deveres de faraó. Tanto os plebeus como os reis eram vítimas de sua dieta. Todos os grãos do Egito eram moídos na pedra. Isso parece bastante saudável, certo? Exato. Veja. Isso significa que, junto com o seu pão, você ingeria uma quantidade considerável de areia e sedimentos. Passar anos comendo pão egípcio moía os dentes, expondo as suas raízes à deterioração. Por mais habilidosos que os médicos egípcios fossem, eles não eram dentistas. Então, restava ao pobre Amenhotep III tentar aliviar a dor como pudesse. Ele pode ter sido sedado com vinho ou talvez com ópio. Se ele não estivesse em condições de tomar decisões, provavelmente seria fácil para a poderosa rainha Ti escolher o seu filho adolescente para ser o próximo faraó. Levado até o topo por sua ambiciosa mãe, o garoto rejeitado se tornou o rei do Egito. Mas que tipo de faraó seria o estranho rapaz de 18 anos? O nível de singularidade do novo faraó ficou claro nos primeiros anos do reinado de Akhenaton, quando ele começou a construir o seu próprio templo em Karnak, o centro religioso de Tebas. Karnak, na verdade, é um labirinto de templos que ocupa mais de 100 acres. Construída num período de 2.000 anos, cada faraó incluiu os seus próprios monumentos para cair nas boas graças dos deuses. Quando Akhenaton fez a sua contribuição, o povo do Egito soube que algo muito estranho tinha acontecido. Ele criou um estilo artístico completamente novo e esquisito. O faraó era retratado com longos dedos dos pés, quadris largos, dedos das mãos extremamente longos, seios e um rosto alongado. Nada parecido com isso já tinha sido visto num templo egípcio. Mas a esquisitice não terminava aí. Bem à frente do templo estavam duas estátuas colossais do faraó, que acentuavam as suas estranhas características ainda mais. Mas isso não era tudo. O templo estava coberto de cenas do Aten, o disco do sol.
com seus raios brilhando para baixo, terminando em mãos segurando Ankhs, o hieróglifo que significava vida. Amon e os outros deuses do Egito tinham desaparecido, substituídos pelo disco solar. O povo deve ter imaginado: onde estão os outros deuses? Eles logo saberiam. Akhenaton tinha declarado, pela primeira vez na história registrada, que havia apenas um Deus. Ele tinha virado 2000 anos de religião egípcia de pernas para o ar. No início deste século, escavadores encontraram uma grande quantidade de blocos esculpidos que tinham sido reutilizados como enchimento na construção de um projeto de um faraó posterior. Esses blocos tornaram-se conhecidos por Talot, derivado do número arábico moderno 3, pois todos os blocos mediam cerca de 3 palmos. Com o passar dos anos, os escavadores encontraram mais de 40 mil blocos, mas faltavam tantos pedaços que ninguém conseguia reconstruir os templos. Os blocos foram mantidos guardados para o dia em que aparecesse alguém que pudesse dar algum sentido a eles. Em 1965, Ray Winfield Smith, um homem de negócios norte-americano, concebeu o plano de criar em papel o que não pôde ser montado em pedra. 0127-14606. Sua ideia era fotografar todo e cada bloco, mesmo aqueles que foram parar nas coleções particulares e nos museus em todo o mundo. As fotografias se tornaram peças de um quebra-cabeças gigante. E com a ajuda de um computador, a equipe de Smith reconstruiu os templos no papel. Primeiro, eles numeraram cada bloco. Depois, o número e a descrição de cada bloco foi colocado no computador. Em 1965, isso era altíssima tecnologia. Se um pedaço tivesse a cabeça de um faraó, olhando para a esquerda e terminando no pescoço, o computador procurava pelos blocos que tivessem o corpo de um rei que começasse no pescoço. Quando o computador encontrou os blocos que eram possíveis combinações, Smith pegava as fotografias e as juntava para ver se encaixavam. Quando faltava um bloco, um artista completava a cena que faltava. O projeto continuou por 6 anos. A reconstrução feita pelo computador ajudou os egiptólogos a descobrirem o que estava acontecendo. O garoto que fora posto de lado agora estava no comando. Como faraó, Akhenaton não podia mais ser excluído dos festivais religiosos. E havia muitos deles. Durante o festival de Opet, as estátuas dos 3 principais deuses de Tebas, Amon, Mut e Hansu, eram carregadas do templo de Karnak até o templo de Luxor. A ocasião requeria muitos dias de danças, cantoria e festas. Eu frequentemente imagino por que Akhenaton mudou tudo. Ele era o rei do Egito, por que balançar o barco? Mas se estivermos certos a respeito dele ser uma criança rejeitada, isso explicaria tudo. Ele era como a Cinderela. Quando seu irmão e irmãs iam aos festivais religiosos, ele era deixado em casa. E vejam o que ele estava perdendo. O maior espetáculo da Terra. À noite, sacerdotes de cabeça raspada cantavam as suas orações para aplacar os deuses do Egito. Eu sou o pai dos pais, a mãe das mães e o touro dos 7 seres celestiais. Eu abro a minha boca para falar em meio ao silêncio. Os homens devem ter um caminho por onde trilhar. Estas eram cerimônias maravilhosas, e o jovem Akhenaton as estava perdendo. Mas há um final feliz, pelo menos por agora. Akhenaton se torna rei do Egito, e com o seu poder, ele pode acertar tudo. Ele rejeitará os deuses de Tebas. Não eram mesmos os seus deuses. E ele terá o seu próprio deus particular, que o ama, o Aten. E ele abraçará sua nova religião e o seu novo deus, e deixará Tebas, e todo o seu sofrimento da infância. Ele fundará um novo mundo. A única questão é, onde?
resposta para a pergunta sobre o local onde Akhenaton deve começar a sua nova vida veio no 5º ano de seu reinado e do próprio Aten. Enquanto Akhenaton viajava, através de uma desolada extensão do deserto no meio do Egito, cerca de 290 quilômetros ao norte de Tebas, o sol nasceu no horizonte e parecia que se deitava no desfiladeiro nas montanhas próximas. O hieróglifo, que significa horizonte, era o sol se deitando no desfiladeiro de uma montanha. O horizonte significava o início e o fim. Este era o sinal de que Akhenaton precisava para construir o seu campo dos sonhos. O Aten tinha aparecido para ele e disse-lhe que construísse a sua cidade no deserto inabitado. Ele a chamou de Akhenaton, o horizonte do Aten. Akhenaton mandou esculpir marcadores de fronteira à volta de sua cidade, relatando sua visão mística. Sua Majestade apareceu em sua grande biga de Electra, como o Aten, quando se eleva no horizonte. Foi o Aten, meu pai, que me disse para construir a cidade. Nenhum burocrata jamais me aconselhou a construir nesse local deserto. Depois de ter recebido a revelação para construir a sua cidade, Akhenaton liderou um pequeno grupo de seus seguidores saindo de Tebas e indo para a árida região desértica que o Aten tinha escolhido, um lugar agora chamado de Amarna.